Pois bem, como já disse o nome da nossa disciplina, Direito Internacional Público, e nós sabemos que, quando falamos em direito, nós não temos como especificar detalhadamente um único conceito específico para o direito, porque nós sabemos que o direito é sempre algo geral, necessário e universal, ou seja, todo mundo sabe o que é, todo mundo precisa dele, ele vai ser igual aqui em qualquer lugar do planeta, mas nós não conseguimos definir o que é esse direito. Esse direito é algo que nós necessitamos e por isso todos os doutrinadores não chegaram a nenhum consenso para especificar um conceito específico do que seria esse direito para nós dentro da nossa vida em sociedade. Como qualquer ramo do direito, o nosso direito se subdivide em público e privado. E o direito internacional não é diferente. O direito internacional pode ser público e o direito internacional pode ser privado. Direito internacional público, aquele que trata dos interesses dos grupos sociais, dos interesses da coletividade. O Estado tem por interesse proporcionar coisas boas, o bem comum para nós, integrantes da sua população. E por outro lado, nós temos o direito internacional privado, que trata das relações particulares, dos interesses particularizados, onde está prevista a legislação do direito internacional. A legislação internacional do direito internacional público, estará prevista dentro do artigo 5º e do artigo 6º da nossa Constituição Federal de 1988. Enquanto o direito internacional privado tem previsão na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e lá vai trazer toda a relação entre particulares, casamento, sucessão, bens, por aí vai. Enquanto no direito público, nós vamos trazer o lado humanizado, humanizante das relações entre os estados. Então, serão estados no sentido de nações, fazendo acordos internacionais, pactuando em prol de objetivos de interesse nosso, da coletividade. Esse é o direito internacional. O direito internacional significa, então, entre, nacional, nações, como se forma uma nação. Primeiro, nós temos a constituição de uma família, de um grupo. Esse grupo constitui a figura de uma comunidade, que constitui uma sociedade e forma uma nação, que vão ter os seus elementos. O Estado tem um poder legítimo e legal para reger a vida de toda a sociedade, e com isso nós já estabelecemos a primeira regra, que é a regra do dever ser do nosso teórico Hans Kelsen, com a sua teoria pura do direito. Falar em direito internacional público é falar num direito destinado a construir um grande arcabouço de orientação de todos os estados e de todas as organizações internacionais, procurando estabelecer uma ordem ou uma lei comum que regule o comportamento dentro do poder soberano, dentro da esfera de exercício do poder soberano. Enquanto o direito internacional privado, ele vai atuar dentro de um espaço, de um local determinado, mas com um objetivo próprio, um propósito específico e não coletivo, como no direito internacional público. Toda vez que eu disser direito internacional, estarei falando em direito internacional público. Para falar do direito internacional privado, eu tenho que usar o adjetivo privado. Então, no exame da OAB, no concurso público, se aparecer lá direito internacional, estamos falando em direito internacional público. Para falar do privado, vai aparecer o adjetivo privado. Aonde está, então, previsto o nosso direito internacional público? Ele está previsto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com ênfase à Revolução Francesa e seus ditames de liberdade, igualdade e fraternidade, no artigo 5º e no artigo 6º da nossa Constituição Federal, quando traz os direitos e as garantias fundamentais e os direitos sociais. Falar em liberdade, igualdade e fraternidade nos remete à figura de Marx e a estratificação da sociedade. Marx divide a sociedade em duas classes, uma pirâmide, no topo burguesia, na base proletariado, classe rica, classe pobre. E essa relação nós vamos perceber dentro da Revolução Francesa. Os burgueses eram livres, igualitários e fraternos, enquanto para o proletariado não havia essa base de sustentação.
O direito pega essa imagem, abraça para si e forma isso como sendo os três tripés que sustentam a origem do direito. E isso vai dar origem às gerações de direito e vai dar origem aos direitos humanos. E com isso, nós podemos enfatizar que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E aí eu deixo uma indagação para vocês. Será que nós somos fraternos? Em âmbito interno, representa-se nossa pátria pelos direitos fundamentais, nosso direito internacional público. Ele se refere aos direitos do ser humano que são reconhecidos e positivados na esfera do nosso direito constitucional, que tem um caráter estritamente positivado. Os direitos humanos, então, ele vai surgir a partir dos tratados internacionais. Dois ou mais estados, nações, vão pactuar em prol de objetivos para os sujeitos do direito internacional. E esses objetivos é em prol da coletividade, que somos nós, da população. E para isso nós temos que falar da constituição do Estado. O Estado se constitui por três elementos, que são população, território e governo. É isso que dá sustentação à existência do Estado. O Estado, quando vai fazer um acordo internacional com outro Estado para promover os direitos humanos, o bem comum, o bem viver para nós, ele está pensando em nós. Por isso que nós vamos ter as relações de direito internacional. O direito internacional, então, em âmbito privado, vai estar dentro das normas introdutórias do direito civil, que é a LINDB. Em âmbito público, ele pode ainda ser chamado de direito comunitário ou de direito das gentes, e ele tem por objetivo formar ou constituir blocos econômicos. Os blocos econômicos se constituem para dar existência à formação de um único ordenamento jurídico. Mas será que um único ordenamento jurídico é capaz de solucionar todos os nossos desejos, os nossos anseios e as nossas necessidades? Por isso que o direito internacional existe, para trazer essa reflexão para nós. O direito internacional, ele tem como base, como finalidade, a redução da anarquia das relações internacionais. Afinal de contas, todas as relações internacionais são baseadas na boa-fé e na satisfação dos interesses dos estados, que é o nosso interesse, o interesse da coletividade. Ele assegura a divisão das competências dos estados soberanos, estabelecendo a sua base de sustentação geográfica, onde vai ser exercido o seu poder jurisdicional dentro de limites. Por isso a importância das fronteiras, vai impor obrigações aos estados no exercício das suas competências e vai delimitar quais são as competências dos estados em âmbito internacional, quando esses estados resolvem pactuar entre si. Então, direito internacional público é aquele que se refere aos interesses específicos do Estado no sentido de nação, nação brasileira. Essa é só uma introdução da nossa disciplina. Na próxima semana, nós estudaremos detalhadamente esse tópico e outros mais. Um grande abraço a todos, sejam bem-vindos, entrem no nosso grupo do WhatsApp e até mais.